Amém. Vamos orar, inclinar as nossas cabeças agora e pensar no Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Criador dos céus, da terra, tudo o que nelas há. Senhor, nós oramos, Pai, para que hoje possa ser um dia no nosso calendário. Um dia, Pai, que tão cedo nenhum de nós se esqueça pela Tua presença, pela resposta às nossas orações, pelo o Espírito que em nós fluiu ao longo deste serviço, Pai. Senhor, oramos, Pai, para que cada um de nós se sinta agora bem recebido na Tua casa. Oramos, Pai, para que o Teu Espírito venha, Senhor, e ministre para nós a palavra viva, a palavra abençoada para esta hora, a palavra que vem agora, Senhor, transformar aquilo que está em nós e que possa mudar aquilo que possa estar errado, que possa acrescentar aquilo que é bom e que possa falar ao coração, Pai, trazer revelação, ministrar o pão da vida, Pai. Senhor, agradecemos-te, Pai, por esse pão de cada dia. Senhor, não só o natural, mas o espiritual. E estamos aqui para usufruir de mais um manjar celestial nesta manhã, Pai. Pedimos que a Tua presença se faça sentir agora, Pai, enquanto queremos falar sobre as Tuas coisas, queremos falar sobre Ti e dar-te a Ti a primazia e o espaço devido nas nossas vidas. Pedimos estas coisas em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Bem, podemos abrir em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Amém. Estamos juntos? Amém. Vamos orar. Vamos ler. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Amém. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura. Podem sentar. Amém. Bom dia a todos. Ontem estivemos na nova igreja e as obras já estavam a terminar. E nós pegamos neste projetor, levámos para lá, e o projetor faz um determinado tamanho consoante a distância. E nós pusemos lá um esquema, que por acaso foi pensado por mim, de pôr a projeção assim em cima, que tem lá um espaço aberto. Então, ao pormos o projetor no sítio onde ele pode ficar, o tamanho encaixava exatamente com aquela distância, portanto, bateu tudo certo para a distância que nós temos, o tamanho da projeção. Está lá encaixado certinho. Portanto, vai ser uma projeção para ir 3 vezes este tamanho e vai estar assim mais em cima. Portanto, vai estar por cima do púlpito em vez de estar de lado. Portanto, vai dar mais espaço aqui e vai ser uma projeção maior. Ok, agora temos que jogar com a luz à volta, mas é isso. Ok, vamos entrar então na palavra. Nós hoje vamos continuar o Apocalipse capítulo 4. Vamos avançar mais um pouco nestas coisas. E eu hoje trouxe aqui o meu computador que é para controlar melhor aqui umas imagens que eu quero mostrar acerca daquilo que vamos falar hoje. Mas nós lembramos-nos da última vez, nós já falamos na primeira parte do sol aqui, mostrar-te as coisas que vão acontecer. E depois falamos daquele que estava assentado sobre o trono, à volta do trono havia os anciãos, e nós vimos que hoje vivíamos esta parte, a de Apocalipse 4.1, o sol aqui, mostrar-te aí coisas que hão de acontecer. Nós vemos que estamos a viver esta Escritura hoje. Amém? Ao mesmo tempo, nós sabemos que quando continuamos a ler o resto do capítulo, nós percebemos que ainda não estamos no resto do capítulo, porque
vimos aqui o simbolismo do juízo a começar. E de facto, por um lado, o juízo está a começar sobre a terra e a graça a cada vez a diminuir sobre a terra. Mas a graça e o juízo só vai realmente chegar aqui e a graça desaparecer quando a noiva subir. Amém? Até lá, o sangue de Jesus Cristo está aqui nesta terra. Está a trazer alguma bênção para esta terra. Amém? Mas agora, quando chegamos ao versículo 5, nós começamos a ver que há relâmpagos, trovões, vozes e voltam a aparecer as 7 lâmpadas, que são os 7 espíritos, que nós já tínhamos visto no capítulo 1, qual era o significado. Mas João agora começa a ver o juízo. Ele está numa atmosfera celestial, nós já sabemos, ele foi levado em espírito. Lá acima, uma força de expressão. Não é? O profeta disse-nos que essas dimensões não estão acima do umbral daquela porta. Amém? Era apenas uma velocidade mais rápida. O profeta dizia que, às vezes, quando nós ouvimos certas mensagens, lemos certas mensagens, ele diz que, às vezes, estava sozinho num quarto e aquele halo de fogo aparecia e de lá, assim nesta altura, e de lá vinha o anjo, um homem com quase 2 metros de altura. E depois ele dizia, quando ele acabava de falar, o anjo ia para essa coluna de fogo e então essa coluna de fogo desaparecia. Amém? Ele não vinha de cima, ele não descia uma escada do céu. Amém? Não era esse tipo de relacionamento que ele tinha, embora nós sabemos que há escrituras que falam nisso. Por exemplo, Jacó viu isso, uma escada que descia do céu, e ele via os anjos a subir e a descer. Mas Jacó não disse o tamanho da escada. Amém? Agora, de qualquer forma, nós vemos que João está numa atmosfera celestial, ele começa a ver o que está a acontecer. E tudo o que ele faz, tudo o que João está a fazer é escrever. Esta não é a revelação de João, esta é a revelação de Jesus Cristo, dada a João. Agora, quando nós vemos um trono tem sempre 2 significados na Escritura. Pode ser um trono de misericórdia. Também pode ser o trono onde nós levamos o incenso das orações, como tem sido falado. Amém? Pode ser o trono onde o sangue da aspersão é aspergido para a redenção, para a remissão de pecados. Amém? Mas pode ser o trono de juízo também. Amém? E neste momento nós já sabemos que aqui, no capítulo 4, o Cordeiro está prestes a levantar-se do seu trono. Isso é o capítulo 5. Ele levanta-se, pega no livro, que ninguém era digno sequer de olhar para ele, e desata os seus selos e abre essa revelação. Ok? Portanto, nós já sabemos que aqui está-se a preparar esse acontecimento. João apenas chegou lá e está agora a relatar o que está a acontecer. Ele está a ver que há um trono, que há um arco celeste, que há a cor de esmeralda, que há os 7 espíritos, que há os 4 animais. Ele só está a descrever o que está lá, ele vê os anciãos e depois começa a ação. Este capítulo 4 está-nos só a dizer o que é que ele está aqui a ver. E nós sabemos que o Cordeiro está prestes a fazer isso. Para uns, nós sabemos que isto será apenas uma mudança no corpo, será mais um ato da misericórdia de Deus, mas para outros, nós sabemos que este será um momento difícil de juízo. Amém? E há aqui 2 coisas então relacionadas com este trono, mas saiam relâmpagos, trovões e vozes. Amém? E esta combinação de relâmpagos, trovões e vozes representam libertação, representam também o juízo, as 2 coisas. Quando Deus falou e chamou Israel para fora do Egito, amém? Houve relâmpagos e saraiva. Houve trovões e houve vozes. Amém? Agora, aqueles que estavam em Gozan, acho que é assim que se chama aquele sítio, aqueles que estavam lá, que era o povo de Israel, eles viram também esses relâmpagos, esses trovões e essas vozes, mas em Gozan havia luz. Amém? Do lado dos egípcios, tudo o que eles viam era trevas e juízo.
Para o povo eleito, aquele foi um ato de misericórdia. Amém? Para os tirar daquela terra de escravidão. Para outros, para o Egito, para o mundo, aquele foi um momento de juízo e de perdição. Amém? Foi um momento de prova. Agora, nos símbolos deste Apocalipse, nós vemos que aqui já estamos então a entrar num tempo de juízo, porque vamos ver daqui a pouco que no versículo 6 a seguir fala de um mar de vidro semelhante ao cristal. E o profeta diz: vidro claro, puro, como o cristal, transparente, significa que já não há sangue, significa que já não há aqui a misericórdia a acontecer. Agora, nós, se relembrarmos o tabernáculo, encontrei esta imagem na internet, portanto, se tiver direitos de autor, fui eu. Agora, esta aqui era a pia de bronze, ou de cobre, ou de latão. Em vários sítios fala de diferentes materiais, mas vamos dizer que é de bronze, soa melhor. Ok. Aqui, neste sítio, isto é no átrio cá fora, não é? Portanto, aqui há o altar onde se queimava o sacrifício. Portanto, o povo entrava aqui e depois os sacerdotes aqui lavavam-se. Depois de fazer o ato do sacrifício, eles lavavam-se. E aqui dentro, depois, tem outra imagem a seguir, tem o lugar santo e depois o lugar santíssimo, que é onde está aquela coluna de fogo ali. Esta pia era onde eles lavavam. Ora, se eles estavam na época do sacrifício, eles degolavam os cordeiros, os bezerros, e eles lavavam-se para tirar o sangue das mãos. Certo? Portanto, aquela água teria sangue ali. Quando não era a época do sacrifício, fora das festas, fora da Páscoa, quando não era a época do sacrifício, aquela água estava limpa. Ok? Aquela água estava transparente. Estava clara como o cristal. Amém? Agora, esta é a representação que vemos no tabernáculo do Antigo Testamento. E, se nós fizermos aqui um zoom, aqui para dentro, esta é outra imagem. Se nós fizermos um zoom aqui para dentro, aqui está o candelabro, aqui está o incenso e aqui está a mesa dos pães da proposição, no lugar santo. E só os sacerdotes entravam aqui. E uma vez ao ano, o sumo sacerdote tinha acesso a esta cortina púrpura e ele podia passar e tinha acesso ao lugar santíssimo. E no lugar santíssimo era onde estava a presença de Deus. Esta luz é isso que representa. E aqui temos a arca do concerto, que foi por onde o tabernáculo começou a ser montado pela ordem de Deus. Se nós formos ler em Êxodo a ordem da construção, Deus começou a falar a Moisés pela arca. Amém? E nós já falamos do simbolismo desta arca, já falamos do simbolismo do ouro e do incenso. Amém? Aqui tínhamos os querubins por cima da arca e era onde a glória, Shekinah, não é? A glória da presença de Deus chegava, aparecia. E o sumo sacerdote ia uma vez por ano e ele fazia aquela expressão do sangue sobre o altar para a remissão dos pecados do povo. Ok? Agora, aqui nós também vemos a representação dos 7 Espíritos de Deus que ardiam como 7 lâmpadas de fogo. Também está essa representação aqui na imagem do tabernáculo. Portanto, agora, neste capítulo 4, nós vemos que é tempo de consumação. Enquanto a noiva sobe ali, amém? É tempo de terminar todas as coisas. E os símbolos saltam uns atrás dos outros à vista de João. Há uma consumação, há um terminar de todas as coisas aqui a acontecer. Portanto, ele vê a revelação também, a noiva ao subir, João quando subiu, ele vê várias revelações, ele vê só um assentado sobre o trono, ele vê o arco completo celeste, ele vê aqui também os 7 Espíritos de Deus enviados, dizia Apocalipse, a toda a terra, amém? Enviados
para trazer essa porção de Cristo a cada era. Amém? O profeta diz, mantenham-o em mente, continue a pensar nele, como ele é bom, como ele é carinhoso com as suas promessas. Se estiver doente, pense, ele foi ferido pelas minhas transgressões, ele foi moído pela minha iniquidade. O castigo que me traz a paz estava sobre ele e por suas chagas fui sarado. Supostamente isto é uma oração. Ok? Mantenha a sua mente centrada nisso. Alguma coisa vai acontecer consigo. De repente, haverá alguma coisa que se vai aproximar de si, virá uma unção sobre si e assim vai sair dessa cadeira. Ele está a falar com uma pessoa numa cadeira de rodas. Aproximai-vos do Senhor e Ele se aproximará de vós. O anjo Gabriel falou com Maria e ele disse a Maria, achaste graça diante de Deus? Que mensagem para lhe levar a ela. Achaste graça diante de Deus? Enquanto ela pensava acerca daquela escritura, essa foi a escritura que foi confirmada para ela. Agora, se estiver doente, pense nessa escritura de Isaías que nós lemos. Se estiver perdido, pense nessa escritura. Se quiser o Espírito Santo, pense nessa escritura e o Espírito Santo vai confirmá-la para si. Agora, em Êxodo, Deus diz a Moisés, tu ordenarás os filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para aquele candelabro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Portanto, esta era uma tarefa. Amém? O pastor estava a dizer aqui na oração, e eu estava a pensar nisso lá dentro, ele disse, antes da oração, para que Deus o inspirasse como inspirou a Moisés. Mas se nós pensarmos, Deus disse a Moisés o que fazer, mas Deus não disse a Moisés para ir fazer tudo. Amém? Deus colocou dons à volta de Moisés para que eles ajudassem na edificação do templo. Amém? Deus colocou este povo, havia uns que eram ourives, havia uns que eram madeireiros, havia uns que eram carpinteiros, e eles à volta de Moisés conseguiram fazer com que essa visão fosse tornada realidade. Amém. Porque Moisés sozinho não tinha essas capacidades todas. Amém? Agora, o azeite, nós sabemos, simboliza o Espírito Santo. E o único objeto que está no lugar santo é esse altar do incenso. O incenso tipifica, nós já vimos, a oração. Amém? A oração dos santos. E, portanto, quando nós oramos, como o profeta está aqui a dizer, nós devemos implorar a promessa. Amém? Chamar a promessa a nós. Veja a oração que ele falou. Amém? A implorar a Escritura, implorar a promessa. Não é orar acerca do nosso problema, não é pedir acerca do nosso problema, é implorar a promessa. Hebreus 3:1 diz, irmãos santos, participantes da vocação celestial, ou seja, santos como eu fui chamado. Amém? Considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus Cristo é esse, eu vou passar aqui atrás rapidamente, Jesus Cristo é esse que cumpriu isto, e cumpriu isto, e cumpriu isto e isto. Amém? Foi Ele que fez disto tudo um só corpo. Amém? Sumo sacerdote da nossa confissão. Confissão significa, na Escritura, neste caso, falar igual, a mesma coisa. Falar a mesma coisa. Portanto, quando nós nos aproximamos do sumo sacerdote e nós dizemos que falamos e dizemos o mesmo que a palavra diz, amém? Nós fazemos a mesma coisa, nós falamos o que a Bíblia diz, e Ele então está lá imediatamente para interceder, amém? Pela nossa confissão, amém? Mas essa confissão tem que estar no dicionário dele, amém? Se nós começamos a orar, não é? Aqueles dias em que nós nos levantamos mal e nós começamos não é? Dobramos o nosso joelho e dizemos, eu estou muito mal e eu não me sinto bem, e ele vai pegar no dicionário e vai ver, sinto-me mal e não estou bem. Isso não está lá. Amém? Ele não pode interceder por essa oração, porque isso não está no dicionário, não consta. Ele não percebe essas palavras. Ok? Portanto, ele aí deixa de estar obrigado a fazer a intercessão. Mas
Quando nós nos levantamos e dizemos, Senhor, obrigado pela paz, Ele vai lá e Ele vê a paz. Então vamos enviar mais. Amém? Obrigado pelo pão de cada dia, mesmo que não tenha nada na mesa, mesmo nesses dias. Obrigado pelo pão de cada dia. Esse pão de cada dia está no dicionário. E Ele vai lá e então vamos enviar mais pão de cada dia. Amém? Amém? Portanto, quando isto vai de encontro com o dicionário, com a Escritura de Deus, Jesus está lá imediatamente para interceder por esta oração. Amém? Portanto, é preciso fazer um esforço. Amém? Obrigado pela força na fraqueza. E Ele vai e envia mais força. É preciso fazer um esforço então. E Ele está logo ali quando nós confessamos aquilo que a palavra diz. Amém? Ele está logo ali para cumprir essa palavra na nossa vida. Porque Ele é o Redentor parente. E é isso que o profeta estava aqui a dizer. Amém? Pense nas suas promessas. Amém? Pense naquilo que Ele fez por si. Então, ele começa assim a dizer, pense, e o que é que ele diz? Pense a Escritura. Amém? Põe essa promessa a Deus, porque é isso que Ele está obrigado. Nós costumamos dizer, Deus faz todas as coisas. Amém? Eu diria de outra forma, eu diria que para Deus nada é impossível. Mas Deus faz todas as coisas, exceto o que vai contra a sua palavra. Amém? Porque aí estamos a ir em vontade permissiva e Deus não gosta disso. Amém? Deus não gosta dessas coisas. Agora, nós vemos que então, mais uma vez, a mecânica estava a ser posta em ordem para o juízo, ok? E nós olhamos, vemos novamente que os 7 espíritos estavam lá, novamente, representados por aquelas lâmpadas que estavam continuamente a arder, ok? E agora, nós vemos que os 7 espíritos, eu há uns dias falei disto, mas agora temos aqui uma imagem para nós percebermos melhor de que é que se estava a falar. Mas de facto, quando a luz atinge um prisma de 3 lados, essa luz divide-se nas cores do arco-íris. Ok? E basicamente, o que nós estivemos a ver é que essa revelação dada a Deus, aos 7 espíritos, esses são os mesmos que resultaram da divisão desta luz. Cristo, a luz, fazendo-se passar por um prisma de 3 lados pela dispensação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dividindo-se a si mesmo em 7 unções, uma a cada era, uma a cada mensageiro. E os 7 Espíritos de Deus eram aquilo que eles estavam a representar em lugares celestiais. Estas unções lá eram representadas pelos 7 Espíritos de Deus. E na terra, tudo o que está no céu tem uma representação na terra. Na terra nós vemos a lâmpada, o candeeiro com os 7 lâmpadas. Amém? Porque o que eles estavam a fazer era refletir essa luz da glória do lugar santíssimo no lugar santo. Amém? E isto para nos chamar a atenção que, mais uma vez, como o profeta diz, a igreja não nos leva imediatamente lá dentro do lugar santíssimo. Isso é algo que nós, individualmente, temos de chegar com Cristo. Amém? E mais à frente nós vemos que os 7 olhos são também os 7 Espíritos de Deus. Vamos então, nós falamos que de facto, nesta era, nós víamos um conglomerar, por causa deste sol aqui, nós víamos um conglomerado destas luzes novamente, trazer de volta tudo de Cristo. Amém? Nós falamos disso a última vez. Todas estas revelações, nos últimos dias, juntaram-se e nós, como o profeta dizia, a totalidade da palavra forma a totalidade de Cristo. Amém? Agora, só para dar alguns exemplos. Não precisam de abrir, mas eu vou ler por aqui. Lucas, no capítulo 2, versículo 8 ao 20. Esta é a Escritura de Natal, não é? Portanto, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigias da noite o rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles
E a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Antes de um grande acontecimento terrestre do plano de Deus, este tipo de manifestações aconteceu. E agora a minha pergunta é: será que é possível que algo semelhante pudesse acontecer nos nossos dias, para nos dizer que estamos num tempo, na economia e no plano de Deus, próximo de outro grande acontecimento? A mensagem perseverante, o profeta diz, ele está a contar algo que aconteceu. Ele disse: foi por volta das 8 da manhã. Eu estava a tirar alguns espinhos das calças e eu disse: bem, olha para isto, não é estranho? Eu disse: exatamente, estou perfeitamente em posição a nordeste de Tucson e de Flagstaff. Leste de Flagstaff. Nordeste de Tucson. E aqui estão estes espinhos que eu disse que ia estar a tirar das minhas calças. É estranho. E deitei-os fora assim. Isto foi uma visão que ele teve em dezembro de 62. E isto aconteceu em fevereiro, março de 63. E ele agora em agosto está a explicar o que aconteceu. E eu olhei para cima, do lado, ao longo do grande precipício havia uma manada deles, eles andavam à caça. Estavam quase à distância de tiro. E eu não ia disparar porque não os queria. Eu disse: consegui chamar o irmão Fred e os outros, trazê-los até ali. Eu fui por uma pequena ravina ao longo de um caminho, estava a correr por ali, de repente parecia que aquela terra inteira se desfazia, com um estrondo daqueles. Assustei-me de tal maneira que pensei que alguém tinha disparado sobre mim. Só então pensei: afinal, o que é que se passa? Eu vi as rochas a rolar pela colina abaixo. Olhei para cima, ali estava aquele círculo branco, por cima de mim a girar. Vieram 7 anjos a descer do ar, pegaram em mim e disseram: volta para a tua casa no leste rapidamente e traz esses 7 selos, porque há 7 mistérios. Porque a palavra completa está revelada agora nestes 7 mistérios. Se já acreditou que eu disse alguma coisa num sermão que fosse inspirada, veja essas fitas dos 7 selos. E se já ouviu alguma coisa que é mesmo, como posso dizer, assim diz o Senhor, veja essas. E sabe, não foi naquela altura, eu não sabia, mas as câmaras por todo o país estavam a tirar a fotografia, enquanto a nuvem branca descia. Foi isso ali mesmo, exatamente da forma que foi dito. Estava ali, debaixo dela, quando desceu e se formou. Eles disseram: foi muito além, procuraram por todo o país, não havia aviões, nem nada, por ali. E foi muito alto. 42 km de altura, onde não há vapor, não há nada. Não se consegue, eles não conseguiam formar vapor. 48 km de largura. E aqui veio a descer. E veja do lado direito essa constelação. Ouça a fita, senhores, a este o tempo. Esta é tal de dezembro de 62, 3 meses antes. Cerca de 3 ou 4 meses antes de acontecer. Aí está. Até a ciência tem de reconhecer que é verdade. Eles estão a estudar isso. Dizem que é um mistério que não conseguem entender. A ciência ali em Tucson está a tentar entender o que aquilo é. E eu pensei primeiro em ir-lhes dizer. Eu pensei, não, seria como aquela fotografia do anjo do Senhor na imagem. Eles não iam acreditar. Não é preciso dizer-lhes. Assim, veja, olhando para tudo isso, eles têm de saber que é verdade. Agora, nós comparando com Lucas, amém, nós vemos que é exatamente a mesma coisa. Amém? É exatamente a mesma situação. Nós vemos anjos que aparecem no momento em que algo de grandioso está para acontecer.
eles manifestam-se a pessoas simples e dizem-lhes, vai para tal sítio, porque lá se dará a conhecer uma determinada revelação. Aos pastores foi, vão para Belém, porque lá vão ver o Messias. Amém? Aqui nós vemos novamente uma manifestação de anjos que nós podemos pegar na história do profeta e colá-la exatamente na Escritura. Amém? Mas o profeta explica. Muitos de vocês podem não entender porque é que às vezes eles têm de me levar para fora do púlpito. Nós vemos quando ele tinha as filas de oração, que muitas vezes ele estava ali e tinha as visões, e ele dizia às pessoas de onde é que elas eram, qual era o problema delas, e depois tinham de o levar quando ele ficava fraco, tinham de o tirar, porque ele começava a cambalear e não tinha mais força. E ele explica nesta mensagem, foi aquele caso daquele demónio a sair daquele homem, fez-me cambalear. Quantos se lembram de quando uma mulher tocou na veste de Jesus e ele ficou bastante fraco? Quantos se lembram do profeta Daniel, quando ele teve uma visão e disse, fiquei perturbado por muitos dias? Ele está a pegar nas pessoas e levá-las ao que acontece na Escritura, para explicar aquilo que acontecia na sua vida. Mas ele disse, agora, entende, veja, tem de entrar numa atmosfera que as pessoas não fazem ideia. Amém? Portanto, quando também as pessoas criticam ou falam contra, as pessoas não estão dentro daquela atmosfera, as pessoas não percebem aquilo que está realmente a acontecer. Amém? Não há necessidade de tentar explicar isso. Vocês não sabem, não vai ser percebido. Amém? Não vai ser entendido. Mas ele consegue pegar na sua vida e colá-la na Escritura. Amém? E é para aí que nós temos de estar a olhar. Amém? Não é tanto para milagres que sejam feitos, é mais para a Escritura a ser cumprida. Porque se nós estivermos na Escritura a ser cumprida, o milagre vai continuar a acontecer. Amém? A maravilha vai continuar a aparecer. Amém? As curas vão continuar a aparecer. Amém? Houve um debate na altura, no tempo do profeta. E houve alguém que se levantou e disse, nós só vamos ter cura divina quando aquilo que é imortal se revestir de imortalidade. O profeta dizia, não, porque isso está na Escritura. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então gerou-se um debate. E houve um pregador chamado Bosworth que entrou nesse debate. O profeta manteve-se à parte disso. E este ministro, Bosworth, começou a dizer assim, será que os nomes de redenção de Jeová, aqueles nomes de redenção, aqueles 7 nomes compostos de Jeová, são aplicados a Jesus Cristo ou não? Porque em Jeová estava Jeová Jiré, o Senhor proverá o sacrifício. Amém? Mas também estavam outros. O Jeová a nossa vitória, Jeová curador. Amém? E então, se eles se aplicavam a Jesus, então ele tinha de ser Jeová Rafá, Jeová curador. Amém? Então, basicamente, o que nós vemos é que se vivermos na Escritura cumprida, que era onde o irmão Branham vivia, então nós continuamos a ter essa cura, nós não temos a esperança, porque a esperança é algo que fala a Escritura, mas põe-na lá longe, que é o que esse irmão fazia. A cura divina existe na Escritura, mas é quando o mortal se revestir de imortalidade, lá longe, não é agora. Amém? Mas isso é esperança. A fé é algo que pega na Escritura, fala a Escritura e a põe, toma posse dela. E a põe neste dia em que nós estamos a viver. Amém? O profeta disse, eu digo a estas mulheres quando se apresentam de forma sensual, que nestes vestidos, que Deus vai fazer responder por cometer adultério. Se crê que eu sou aquilo que você diz de mim, um servo de Deus, um profeta, ouça aquilo que eu lhe estou a dizer. Pode não ser capaz de entender. Se não entender, faça apenas aquilo que eu lhe digo para fazer. E ninguém gosta disto. Ninguém gosta de lhe ser dito isto. Amém? Mas ele está a dizer assim, se diz então que eu sou profeta, se calhar convém ouvir aquilo que eu estou a dizer.
Porquê? Porque eu estou numa atmosfera, numa realidade de que ninguém percebe nada. Amém? Agora, Deus vai ter-me responsável por aquilo que eu digo. Portanto, se lhe foi mostrado, Ele tem que dizer. Ok? Ouça com atenção. Lembre-se que essas coisas são espírito. Portanto, Ele não está a falar contra os vestidos pelo natural, mas sim por uma questão espiritual. Lembre-se, Deus cobriu com peles. Eu preguei sobre isso há pouco tempo. Deus com peles. Deus revestido de pele humana. Foi uma pregação que Ele fez. Agora lembre-se, alguns de nós são enviados a este mundo para entrar nestes domínios, para nos dizer estas coisas. Por outras palavras, alguns de nós são levados à presença de Deus para trazer, seja individualmente, seja por um anjo que veio da presença de Deus, para trazer estas revelações de que o mundo não percebe nada. De que o mundo nunca chegaria lá. Amém? Mas lá está, são 7 espíritos na presença de Deus, que são enviados a toda a terra. Amém? São 7 espíritos que estão ali na presença de Deus. São 7 estrelas na mão de Jesus Cristo. Amém? Alguns de nós são enviados a este mundo para entrar nestes domínios para dizer estas coisas. É a presciência, é Deus a falar, é Deus a mostrar. Quando faz uma avaliação pela carne, ora, são inocentes, boas pessoas, honestas, não falam mentiras sequer, e é tudo o diabo. Religioso, até começam uma campanha de cura. E ele dizia que às vezes tinha encontros de ministros, homens a fazer curas, libertações, campanhas por todo o país, e ele chegava cá fora e dizia, puxava alguém do lado e dizia, irmão, você está em adultério. E ele dizia, irmão Branham, não diga isso que eu vou perder a minha igreja. Amém? Ajude-me, ore por mim para que eu me liberte disso. Portanto, são pessoas em posição de autoridade a continuar a ter em si os mesmos espíritos que eles invocam contra as pessoas que estão no banco. Mas eles mesmos, como os fariseus, não pegavam nesses fardos nem com um dedo. Amém? Mas no fundo é isso. Tudo isto aqui é para quê? Para nos mostrar que muitas vezes nós não vamos entender aquilo que vamos ouvir do profeta, que vamos ler do profeta, mas temos que ter em mente que estamos a viver a Escritura. Estamos a acompanhar a Escritura. Porque ele foi levado a um domínio que nós ainda não temos a capacidade de entender. Ele foi levado a um domínio onde nós não estamos habilitados a viver. Amém? Mas Ele nos está a ensinar a como chegar a esse domínio. Amém? Então, aos poucos, a própria palavra se vai abrindo aos nossos olhos. Amém? Nós dizemos, amém, que todos os mistérios estão revelados. Amém? E eles estão. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos todos os mistérios ainda na nossa mão. Porque João diz, se dizemos que não temos pecado, mentimos. Amém? Porque cada um de nós, pecado é incredulidade, cada um de nós tem alguma coisa que ainda não captou de Deus. Cada um de nós, Deus está a olhar e à espera que nós vamos atingir esse patamar. Cada um de nós vive numa vida contínua em que Deus tem mais para nos dar. Amém? Porque quando Deus deixar de ter mais para nos dar, Ele nos vai chamar. Amém? Portanto, até lá, lembre-se, João disse, se dizemos que não temos essa incredulidade, ou seja, se dizemos que não, estamos completamente perfeitos, ainda não estamos. Mas quando estivermos, Ele nos vai fazer saber. Mas é para lá que nós caminhamos. Mas é para lá que nós estamos a dar passos fortes. Amém? E portanto agora eu pergunto, qual é a diferença entre isto? Sabemos o que isto é? Amém? Isto foi uma fotografia que foi tirada. Aliás, foi nesse debate que eu estava a falar. No final do debate o profeta veio. E ele disse que havia uma presença ali. Ele disse que sentiu a presença do anjo do Senhor, e então sentiu-se compelido a ir e falar umas palavras. Eles disseram, nós sabemos que o irmão Branham está algures no edifício, se ele quiser vir e falar umas palavras de despedida. Então ele veio e a outra pessoa do debate, o ministro Batista,
tinha contratado uns fotógrafos. E eles vieram e tiraram algumas fotografias acerca daquele debate para pôr numa revista deste ministro Batista. Então, das fotografias que eles tiraram, vieram todas a preto. Não sei, eu já experimentei revelar fotografias, já fiz uma vez. Então, basicamente, está-se numa sala escura. E pega-se no negativo. E o negativo é exposto com uma máquina, é exposto num papel. E esse papel depois é posto num químico que revela aquela luz. E esse é o positivo. Aquilo que estava no negativo, ficou lá gravado, é posto num positivo, numa fotografia. E depois aquilo é posto num químico e ao secar, aquela imagem mostra-se. Amém? Agora, quando eles fizeram este processo, elas estavam todas a preto ou a branco, não sei. Estavam todas sem nada. E só apareceu esta aqui. E esta aqui tinha aquela imagem. E ele disse, ok, isso aí é exatamente de onde o anjo sai e aparece. Às vezes eu estou a pregar e esta coisa aparece. Embora para muitos fosse invisível. Outros viam. Mas ele dizia, isto é a presença do anjo do Senhor. E eu pergunto, qual é a diferença disto para isto? Quando Moisés desceu do monte e o povo tinha que tapar porque não conseguia ver a luz. Qual é a diferença? Qual é a diferença de quando Moisés foi à presença de Deus e veio e tiveram que pôr um véu porque a luz de Moisés resplandecia? Quando ele trazia as tábuas do Velho Testamento. Isto é outra imagem da internet. Também eu fui lá, tirei. Se calhar para a próxima eu ponho aqui a fonte. Em Êxodo 19:16, aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Amém? E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Portanto, é possível que quando Deus quer fazer algo com o homem da sua era, com o profeta do seu tempo, Deus o chama a uma montanha e faça tremer aquela montanha. É possível que Deus se faça aparecer com uma grande voz e fala ao seu profeta e o leva àquele monte, pegue nele naquele monte. Veja o que é que acontece quando os selos são abertos. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E diz o profeta, será que antes disto tudo acontecer, naquela mensagem, Senhores, é este tempo do fim, ele disse, será que esta voz a abrir os selos é a mesma que eu vi na minha visão? Perguntei ele. Será que esta voz de trovão é a mesma que me apareceu naquela visão? E ele a falar da visão diz, parecia que me tinha abalado aquele estrondo, aquela constelação, como eu tinha aquela pirâmide desenhada aqui, parecia ser, primeiro, parecia como, à distância, parecia quase como aquela cor das pombas. Eles vinham nesta direção e pareciam como 1, 2, 3, 4 e depois um no topo fazia 5. Vieram a uma grande velocidade. Não há nada, não há jatos, nada se pode comparar com aquilo. Será isso o poderoso trovão ou o 7º anjo na constelação de Sete? No 7º período da constelação, a pirâmide formada, 3 de um lado, 1 no topo, eles desceram da eternidade. Pode ser? Será que este é o mistério dos trovões que veio trazer de volta a pedra do topo? Amém? Isto depois aconteceu. Amém? E isto é tão significativo para nós
tão significativo, como se ainda fosse preciso haver mais provas. Ainda aconteceu que uma das revistas tirou uma foto e consegue-se ver o perfil de Cristo nessa imagem. Amém? E o profeta diz na mensagem ao nascer do sol, se virar a fotografia assim, porque a foto apareceu assim e teve que se virar assim. Ele diz, se virar assim, e provavelmente conseguem ver da audiência, é Cristo. Vêem os seus olhos a olhar aqui, perfeito, a usar a peruca branca da suprema deidade e juiz de todos os céus e da terra, conseguem ver os olhos, nariz e a boca. Amém? E ele diz, e isso prova o quê? Prova que aquela constelação unida, aquelas revelações, aqueles selos unidos, mostravam, não é? O total da palavra mostra total de Cristo. Amém? Total de palavra mostra totalidade de Cristo. Portanto, mais à frente nós voltamos a ver no versículo 7 de Apocalipse 4, nós vemos que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus. E isso está também em Apocalipse 5, 6. E os olhos representam entendimento. Se nós formos a Adão e Eva, amém? Os olhos abriram-se e eles viram algo novo, apesar de fora do plano, fora da vontade de Deus, fora da palavra. Mas eles receberam um entendimento novo. Então, os olhos aqui representam um entendimento. É isso que representam na Bíblia. Sempre que vemos Apocalipse, nós temos de saltar para os símbolos dessa representação. Mas eles viram algo que nunca tinham visto. Amém? Então, os 7 olhos e também as 7 pontas, também diz as 7 pontas são os 7 Espíritos de Deus. E pontas, na nossa Bíblia fala pontas, mas a palavra é mesmo chifres. Como o carneiro, como o boi tem. E isso, o profeta diz, ora, isso é uma defesa. Se nós formos a Daniel, nós vemos que isso são reis. Essas pontas são reis. Por exemplo, a ponta que viste é o rei da Grécia. Quando o anjo explicava a Daniel a visão, se for lá ver Daniel 8. Portanto, essas pontas são reis. Mas, por outro lado, podem ser também essa defesa. Amém? Agora, portanto, estes são os 7 Espíritos de Deus, estas são as 7 defesas de Deus, enviados a toda a terra, mensageiros a cada era com a unção de Cristo. Amém? É isso que nós estamos a falar. E aqui nós estivemos a ver um pequeno relembrar de certas coisas que aconteceram no nosso dia. Amém? Mas a mecânica para este juízo, aqui no capítulo 4, está a ser posta em ordem. E o profeta disse, quando entrarmos em Apocalipse 5, quando ele estava a estudar estas coisas, ele disse, quando entrarmos no capítulo 5, já não se trata de mediador. Já está na hora de trazer o juízo. Porque há uma escritura que tem de ser cumprida, em que Deus disse, é nos Salmos, em que o filho, não é nos Salmos, é nos Reis, Davi não exerceu juízo contra aqueles que lhe fizeram mal, mas ele entregou a Salomão, ao seu filho, ao filho de Davi, todo o juízo. E Davi disse, lembras-te de Simei, aquele que me amaldiçoou? Se ele sair desta cidade, tens a autoridade para o matar. Lembras-te daquele que me fez isto e aquilo? Ora, agora vai tu e cumpre esse juízo. Ele não exerceu o juízo, o pai, mas entregou ao filho. E a Bíblia aponta também para Jesus Cristo, filho de Davi, dizendo que o filho por si só não vai exercer, o pai por si só não vai exercer, mas dará ao filho todo o juízo. Amém? Isso é a Escritura. Portanto, essa parte, ele até agora tem estado como mediador, como um intercessor, um mediador entre Deus e os homens. Amém? Mas tem de vir também essa Escritura em que ele passa a exercer o juízo. Amém? Tem de vir essa Escritura. E a Bíblia diz, abriram-se os livros
e estabeleceu-se o juízo. Amém? E nós sabemos que isso vem mais à frente em Apocalipse, mas começa aqui já, nesse capítulo 5, que aí vem no nosso estudo daqui a pouco. Mas pense bem, antes que uma igreja possa ser julgada, essa igreja tem de saber de que é que está a ser julgada. Amém? Antes de uma igreja poder ser acusada de alguma coisa, ela tem de ter rejeitado a lei. Amém? Antes de nós podermos ser julgados, nós temos de saber qual foi o crime, qual foi o artigo da lei, do Código Civil que nós fomos contra. Amém? E Deus até é um Deus justo, porque o profeta fala muitas vezes que aqueles que nunca ouviram continuarão a ter uma chance, aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Mas o Código Civil diz lá, o não conhecimento da lei não tira o crime de ninguém. Amém? O Código Civil é pior que as leis de Deus. Amém? Porque se você não conhecer a lei, isso não interessa, eles não querem saber. Tinha de ter conhecido. Amém? Mas, antes da igreja poder ser julgada, ela tem de saber de que é que ela é julgada. Tem de haver a verdadeira palavra que vem revelada para tentar abrir olhos, tentar abrir entendimento. Amém? Ela tem de saber. Portanto, sem arrependimento, então só resta juízo. Amém? Sem arrependimento, ouvindo e não querendo saber, só depois então é que vem o juízo. Amém? E essa mensagem então vem para preparar uns para o juízo e outros apenas para o arrebatamento. Amém? Mas continua a haver aqueles para quem a mensagem vem só para o juízo. Portanto, vivemos Apocalipse 4:1 hoje, mas continuando a ler, vemos que ainda não estamos exatamente ali. Ainda não estamos lá. Daí, o profeta explicar, este sobe aqui, do versículo 1, sobe aqui, tem duas partes. Uma somos nós, subindo ali, e outra é o próprio, no natural, o arrebatamento. Mas, Apocalipse 5 vem a seguir, a abertura desses selos, o cordeiro que se levanta para tomar posse da sua redenção. No fundo, acontece logo a seguir ao capítulo 3. O que o capítulo 4 está aqui a fazer? Está só a ligar. Amém? Está a dar um nó, como o profeta diz. Está só a pegar naquela ponta, a pegar nesta e a ligá-los aos dois. É esta a função deste capítulo 4 que nós estamos aqui a estudar. Ok? Agora, está apenas a mostrar o que é que isto está a acontecer. E o capítulo 5 é apenas uma ligação, como o profeta disse, ao intervalo entre eras e selos. Portanto, posto nas palavras de um profeta, se quiser olhar para o tempo, do 3 saltamos para o 6. Do capítulo 3 estamos a saltar logo para o 6. Amém? Os outros dois estão aqui a dar-nos um contexto, um entendimento. Amém? Portanto, o capítulo 4 está apenas a mostrar a João aquilo que está a acontecer no céu, mas claro que o que está a acontecer no céu tem impacto no que está a acontecer na terra. Influencia aquilo que acontece na terra, de tal forma que Jesus disse, aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, e aquilo que desligardes na terra será desligado no céu. Amém? Portanto, aquilo que acontece no céu tem de está a ligar-se com aquilo que está a acontecer aqui no verdadeiro crente. Amém? No verdadeiro crente. Portanto, o profeta diz, da mesma forma que o capítulo 1 preparou as eras, estes capítulos 4 e 5 estão a preparar os selos. Amém? O versículo 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Portanto, voltando ao tabernáculo, eu vou pôr aqui muito rapidamente o tabernáculo, aquela imagem com direitos de autor. Está aqui. Portanto, voltando aqui, este mar de vidro
representa esta parte aqui. Amém? Representa aquela pia. E se está vidro, significa que já não há sangue, ok? Nós somos lavados pela água da palavra, diz Paulo. Amém? É uma escritura isto. Nós somos lavados pela água da palavra. Esta água limpa como o cristal significa que a noiva é a palavra para a sua era. Não há mancha. A noiva é lavada pela água da palavra e não sai mancha nenhuma já. Amém? Ela é lavada e a água continua pura. A noiva representa o sangue. Amém? E se a noiva sai, o sangue sai. Amém? Se a noiva é arrebatada, não há sangue. Amém? Agora vou ter que voltar ali ao fim. Só um momento. Ok. Apocalipse 15:2. E viam como mar de vidro misturado com fogo. Agora está misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Ora, aqui vemos os santos da tribulação. Portanto, isto é mais adiante daquele capítulo 4 e 5 que nós estamos a estudar. Portanto, é mais adiante. Mas aqui no 15 o que eu queria chamar a atenção é: estes são santos que saíram vitoriosos da marca da besta, morreram como mártires, eles entregaram as suas vidas, porque é isso que a marca da besta significa. Não se pode comprar, não se pode vender, e portanto, quem não concordar não terá a marca da besta, portanto, a marca, o sistema, saberá quem são eles. E o que vai acontecer é que a Escritura diz que eles vão ser mortos. Amém? Eles vão ser mortos. E portanto, se nós fôssemos a Mateus capítulo 25, tem lá a parábola das virgens. E nós podemos ligar estes com as virgens. Porque há virgens que são sábias, que têm azeite, e há as que são néscias, que não têm azeite. Não têm, néscio significa, é uma palavra forte, mas é quase como se fosse louco, não têm entendimento. É uma palavra assim forte no nosso dicionário, mas néscio significa que não têm entendimento. E portanto, umas são sábias, outras não têm azeite. Ok? Então, este mar de vidro misturado com fogo representa essa purificação, não é? O ouro é provado no fogo para que saia toda a escória, todo o lixo. Amém? Portanto, o ouro é provado no fogo, é aquecido e é batido até aquele lixo sair e até o ourives conseguir ver o seu reflexo. E nós somos semelhantes a esse ouro provado no fogo, porque dentro de nós está colocado esse ouro que representa a divindade. E nós somos batidos e provados e testados para que de nós saia aquilo que é de mal de dentro para fora. Amém? Uma obra interior cá dentro, que depois cá fora se reflete na imagem do próprio Senhor. Amém? Portanto, estes aqui são provados pelo fogo da tribulação. Amém? São provados pelo fogo da tribulação. E agora o mar de vidro está misturado com fogo, já não é com sangue, porque representa, o sangue representa a graça, o perdão, amém? A remissão dos pecados, mas agora o fogo representa uma purga, uma purificação, amém? Pelo fogo, amém? E agora, o irmão Branham disse, atenção, que eles estão predestinados para estar nesta posição, para trazer glória a Deus durante o tempo da tribulação. A Bíblia chama-lhe néscios, ok, não têm entendimento, mas o irmão Branham disse que eles estão predestinados a trazer glória a Deus na tribulação. Porque nós já estamos, nós, noiva, não precisamos de juízo sobre nós. Amém? A nossa tribulação é hoje, a cada dia. A cada dia somos testados e provados na palavra que nós falamos. Na palavra que nós estamos a ser postos à prova. Amém? Agora, durante o tempo da tribulação, o profeta diz muitas vezes, Deus nunca ficou sem um testemunho. Deus nunca ficou sem povo que lhe adore.
Ele disse, durante este tempo de tribulação, ele diz, estes são predestinados a trazer glória ao seu nome durante este tempo. Ele diz, a diferença entre nós e as virgens nécias, a diferença, diz o profeta, é como uma costureira que tem um tecido. E ele diz, ela põe um molde em cima deste tecido. E o molde fica lá. E depois ela pega na tesoura e recorta este molde. E a partir deste molde faz um vestido e usa-o. E ele diz, o resto do tecido é do mesmo material, é cristão também. E diz o profeta, ele guarda, a costureira guarda e põe-no na prateleira porque mais tarde poderá precisar dela. E esta é a diferença entre as virgens sábias e as virgens nécias. É que eles são cristãos também do mesmo material e estão lá guardados. Estão predestinados para aquele tempo. Agora eles terão de ser como mártires, diz a Bíblia. Amém? Mas eles vão-se também levantar por aquilo que naquele tempo, naquilo que é certo. Amém? Agora, que tipo de revelação é que estas virgens nécias têm que as faz passar por isto? E cantavam o cântico de Moisés, diz o profeta. Ok, são judeus aqui. Amém? Servo de Deus. E o cântico do Cordeiro. Amém? O cântico de Jesus Cristo, do Cordeiro. Dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Portanto, a revelação das virgens nécias é dizer que o Cordeiro é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Portanto, durante esta tribulação eles vão perceber que realmente o Cordeiro é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Portanto, esta é uma revelação que eles receberam. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Ou seja, o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso é o Rei dos Santos, porque Ele próprio se entregou, Ele derramou o seu sangue pelos santos. Portanto, o próprio Deus sangrou no Calvário para a redenção dos santos. Amém? Deus mesmo se tornou o sacrifício. Portanto, mesmo aqui continua a haver misericórdia. Mesmo nesta altura continua a haver misericórdia para aqueles que se levantam contra a marca da besta. Amém? Continuando, o versículo 6 fala de 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. Há uma coisa importante que é preciso indicar aqui, é que esta palavra grega para animais aqui é Z-O-O-N, zoon, significa um animal de carga, um ser vivo. Significa isso. Isto é um símbolo. Mas quando vamos àquelas bestas, como por exemplo Apocalipse 13, uma que se levantou do mar, outra da terra, quando vamos ver essa palavra grega, aqui a palavra é diferente. É Therion, T-H-E-R-I-O-N. É uma palavra diferente. E esta palavra significa um animal selvagem, venenoso, indomável. Ok? Portanto, diz o profeta, não é controlado pelo Evangelho. Ok? Nas palavras de um profeta. Portanto, um animal feroz. Portanto, aqui estes animais têm uma conotação diferente. Mas estes 4, indo ao versículo seguinte, nós vamos ver que um é um leão, o outro é um bezerro, um outro tem o rosto de um homem e o outro é semelhante a uma águia a voar. Portanto, temos aqui 4 animais. Portanto, indo a este versículo 7, nós vemos que são até as 4 faces do querubim. Mas isto é um estudo para a próxima vez, que já está a chegar a hora. Mas, eles também estão cheios de inteligência e diz mais à frente, por dentro, atrás, por dentro e por fora. Atrás, por dentro e por fora. Amém? Querendo dizer que eles têm, então, entendimento daquilo que aconteceu, daquilo que está a acontecer e daquilo que vai acontecer. Amém? Um pouco como esta mensagem que nós temos, que nos traz um entendimento daquilo que aconteceu, nos fala do que vai acontecer, mas principalmente chama-nos a atenção para a Escritura que estamos a viver hoje, daquilo que Deus está a fazer neste dia.
olhos por diante, por trás, pela frente. De Gênesis a Apocalipse vemos estes querubins a aparecer, mas isto fica para a próxima oportunidade. Portanto, o resumo que nós podemos fazer, a noiva aqui já está arrebatada, nesta altura, e sem a noiva não há sangue. Amém? Não há sangue. E, portanto, nós sabemos que é a noiva que traz a presença de Cristo à terra. Amém? É a noiva. Daí este ser um mar de vidro semelhante ao cristal. Amém? Daí ele estar limpo. E este aqui, mais à frente, está misturado com fogo porque já é após a tribulação. Amém? Agora, a noiva está então, já subiu, sobe aqui, já está lá, e agora João está a nos mostrar o simbolismo de que estamos agora a entrar nessa parte do juízo. Amém? Isto já estamos a entrar no futuro. Mas como o profeta disse, o capítulo 3 no tempo, logo a seguir vem o 6. Portanto, nós vamos ligar isto, vamos continuar este estudo para chegarmos então a esse capítulo 6. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar um pouco. Vamos dar graças a Deus pelo que Ele fez por nós nesta manhã. Amém? Amém. Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, Pai, a Tua bondade para connosco nesta manhã, Pai. E nós damos conta, Senhor, mais um pouco, de quanto a porção de verdade, Senhor, está ainda por espremer nesta mensagem, Senhor, que nós temos. Nós, cada vez que estudamos mais um pouco, vemos mais símbolos, mais verdade, mais revelação, Senhor. E queremos, Pai, que, se nos fosse possível, levar isto ao extremo, Pai. E ficar aqui semanas e semanas a fio, só a ver o quanto nós conseguimos extrair da Tua palavra, Pai. Mas em tudo, Senhor, pedimos a orientação para que em nenhum momento nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita, Pai. Porque tudo isso, Pai, é obra do diabo para trazer divisão entre os irmãos, Senhor. O que nós queremos, Pai, é absorver a verdade, é levar-nos cada vez mais próximo de Ti, Pai. Hoje falamos, Senhor, do que Tu fizeste por um profeta, Senhor. E isso é apenas, Pai, para nos mostrar o quanto Tu estás vivo hoje no nosso meio, Senhor. É para nos levar mais perto de Ti, Senhor. Porque queremos, Pai, assumimos publicamente, Senhor, que realmente esta mensagem nos levou a ter uma relação mais profunda contigo, Senhor. Com a Tua palavra, com essa Bíblia, Pai, que se torna viva para nós, Pai. Senhor, oramos, Pai, para que continuemos, Senhor, a batalhar ao longo do nosso dia-a-dia, Senhor. Aprendemos mais um pouquinho de como devemos orar, Pai. Aprendemos mais um pouco de como Tu queres que os Teus filhos sejam... A que é que Tu assemelhas os Teus filhos e filhas, Pai? A que é que Tu queres onde é que Tu queres que eles cheguem, Pai? Senhor, transporta-nos, Senhor, a cada passo, Senhor. Como esse profeta dizia, mesmo que nós não possamos ver o caminho todo, as pedras todas que estão lá no rio, Tu, Senhor, nos levas uma pedra de cada vez a transpor este rio, do mortal para a imortalidade, Senhor. E nós, Pai, não queremos, Senhor, olhar para trás, nem queremos olhar, Senhor, para aquilo que aconteceu ontem, senão como testemunho da Tua promessa, Senhor, para que possamos enfrentar as batalhas de hoje e de amanhã com uma fé inabalável, Pai. Senhor, permite-nos continuar firmes, fiéis e ser santos como Tu és santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus, diz a Bíblia. Senhor, mostra-nos o caminho, mostra-nos a verdade da libertação. Senhor, tira de nós a opressão. Senhor, a promessa é para nós. A Bíblia diz, é para vós, vossos filhos, tantos que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Senhor, queremos que essa promessa é para nós agora, hoje. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.